Sim, eu vim falar de Divertidamente 2. E para quem não me conhece, eu sou a Mônica, conselheira bíblica, trabalho com mulheres cristãs e também falo de assuntos polêmicos por aqui, que cabem dentro do meu assunto, do meu trabalho, para trazer uma perspectiva bíblica para que nós possamos pensar como lidar com essas questões à luz das Escrituras. Então a gente vai falar do Divertidamente. E sim, eu gosto do filme, choro vendo o filme, não tenho nada contra o filme, porém contra as ideias que talvez são trazidas por trás do filme, a moral. E a gente vai falar de alguma delas aqui. Bom, a primeira é que a gente percebe assim que a Riley, né, uh, a emoção, a alegria, né, da Riley vem com uma forma muito sutil de jogar no esquecimento, jogar fora da consciência dela aquilo que é desconfortável, memórias ruins, ou seja, um fracasso na escola, uma bronca, enfim, que podem trazer o quê? Tristeza, medo. Então, uma vez que essas memórias ruins são esquecidas, lançadas fora, elas não fazem parte da personalidade da Riley. E é só as coisas boas que vão fazer parte. E isso é um problema. E aí, o que isso faz? Faz com que ela enfrente situações muito difíceis, sendo adolescente, e ela não tem cacique para superar isso, para encarar isso. Ela não sabe lidar. Basicamente é isso. Por quê? Porque ela realmente suprimiu a alegria, escondeu, suprimiu, esqueceu. Tipo assim, isso não é bom? Joga fora. E na verdade, ela teria que aprender com essas emoções ruins, com as memórias ruins, para que quando no decorrer da vida dela, e ela vai ter muitos momentos difíceis, ela pudesse aprender a lidar e não apenas fugindo e esquecendo. E aí, não preciso dizer que todo esse cenário trouxe o quê? Uma emoção dominante, que é quem? A ansiedade. Chegou para acabar com tudo. E aí ela tem uma percepção muito ruim de si mesma, de alguém fracassada que não consegue lidar, que não sabe passar pelo dia mal, encarar situações difíceis. E aí isso vai construindo quem ela é. E realmente isso traz muito problema no crescimento de alguém. Não só na Riley, né? A gente está trazendo essa história para a vida real. Como acontece realmente com os nossos jovens, adolescentes e com a gente que está adulto agora, o fato de não termos lidado com as nossas dores, em enfrentar as situações difíceis e depois crescemos aí, ó, todo mundo com crise de ansiedade, todo mundo pirado com as emoções desequilibradas, com excessos, por quê? Porque não sabemos lidar com as emoções ruins, né, que não são ruins, da nossa vida. E eu estou estudando muito sobre isso, a perspectiva bíblica. Como que emoções ruins glorificam a Deus? A Deus, vamos partir do pressuposto da criação. Quando Deus nos criou e ele nos deu a imagem e semelhança dele, ele compartilhou conosco seus atributos, sendo assim que as emoções são criação de Deus. Então, ou seja, a tristeza, a raiva, o medo não são emoções ruins. Porém, por conta do pecado, da queda em Adão e Eva, isso é desconfigurado. Então, por isso que hoje, para nós, olhar a tristeza, o medo, a raiva é ruim. São emoções ruins, que muitas vezes nós trazemos como a percepção de quem nós somos. Nós imputamos isso, por exemplo, uma emoção sobre quem eu sou, que não é a verdade. Isso tudo porque nós não sabemos lidar com elas. Nós achamos que elas são ruins, mas com a perspectiva de Deus, nós podemos entender que elas são boas, porque tudo que Deus criou é bom. O que nós precisamos é regular, renovar a mente com a palavra de Deus. Então, essa é a perspectiva das emoções. A perspectiva das emoções vem a partir de quem Deus é, porque foi Ele que nos comunicou esses atributos. É sobre Ele, não é sobre nós. Então, quando nós vemos o nosso modelo, que é Cristo, ele sentiu muitas emoções. E ele não pecou. Ele sofreu, mas ele não pecou. Ele soube lidar com elas. E esse é o nosso modelo, esse é o nosso padrão. Nós temos que aprender que nós vamos ter dias maus, nós vamos sentir desconfortos, nós vamos nos sentir tristes. E tá tudo bem. A gente só tem que continuar caminhando. E o problema de toda essa cultura de hoje que vem embutida, às vezes, em filmes como esses, é que a gente não pode ficar mal. A gente não pode sentir dor. A gente não sabe lidar com a frustração, porque a gente não pode sentir. A gente tem que ser feliz. A gente tem que ter bem-estar o tempo todo. Ou seja, o filme no final vai trazer uma moral da história do seguinte, que não existe redentor para Riley no final. Ela precisou amadurecer sozinha, reconhecer o que aconteceu, os momentos difíceis, e ela, no próprio autoconhecimento dentro de si, se resolveu. Mas a gente sabe, cristãos, que olhar para dentro de nós é o maior erro, porque dentro de nós só tem pecado. Nós não somos bons em nós mesmos, mas em Cristo nós somos. Nós temos um redentor,
alguém que redime essa natureza caída e nos leva a viver essa renovação da mente, essa mudança. Mas, ou seja, não é em nós, não é a partir de nós não vamos conseguir. E você aí que está me assistindo, você sabe disso, o quanto nós somos desenfreados nos nossos impulsos e desejos, se a gente deixar nós mesmos nos guiarmos pelos nossos sentimentos. A gente vai cair no buraco. Na cultura do triunfo terapêutico, parece que não existe espaço para um redentor, né? Para alguém que vai perdoar os nossos pecados, lidar com essa natureza caída por nós, né? É realmente aquela questão de eu estou entregue às minhas paixões, os meus desejos, depravações, e eu lido com isso sozinho e tá tudo bem. E esse é um perigo cristão. Cuidado, cuidado com as coisas que estão embutidas por trás da cultura, com filmes, séries, músicas. Cuidado com os fundamentos que você tem alimentado a sua mente. E talvez é por isso que você ainda tem tanta ansiedade e não sabe lidar com ela. Porque você está olhando com a perspectiva da cultura e não com a perspectiva de Deus, com a perspectiva bíblica. E pontuando a última coisa em relação ao que eu falo aqui muito sobre pecado sexual, a gente percebe que realmente as pessoas estão buscando o prazer acima de tudo, o hedonismo. Então, ou seja, custe o que custar, eu quero o meu prazer, eu quero bem-estar, eu quero estar bem, porque o que importa é o que está aqui dentro, o meu centro, que sou eu mesmo, né? É olhar para o homem e não para Deus. E quando a gente olha para a gente, estamos vendo aí que não tá dando muito certo, né? A galera tá com a saúde mental bem zoadinha. Então, por isso que eu prefiro olhar para o meu Redentor e crer que eu posso ter uma redenção das minhas emoções e dos meus sentidos à luz da Bíblia e lidar com elas a partir de quem Deus é. Equilibrá-las, redimi-las, regulá-las a partir daquilo que a Bíblia diz. E não demonizar as ruins.